A ação foi iniciada, a gente vai retomar aqui o Clube do Livro, do Poder do Pensamento Lean. A gente está no capítulo 3, lá na página 60, que é como uma má entrega pode matar um bom produto. E a experiência do PIC, deixa eu lembrar qual foi essa, foi a do vinho, né? Sentir na Acho que foi. pele. Ele Deixa eu ver passou qual foi. várias Foi jornadas aqui. Uhum. a É esse dificuldade que mesmo, ele o da teve. vinícola. É que ele teve dificuldade. Eu já fico pensando onde é que é, quero saber o endereço, quero ler a review dele, o feedback que ele deu, mas deve ter sido na Manda, Argentina. Deve ter manda sido na mensagem Argentina, para eu tô ele. imaginando. Ah, o Danilo nem tá aqui hoje. Eu vou dar um spoiler do Danilo. O Danilo conseguiu marcar com o Pique para ele participar com a gente no dia 21, eu acho, de junho. Deixa eu ver. Pô, você falou, eu entreguei a novidade do Danilo. Foi ele que conseguiu, tá, gente? Não foi eu. Deixa eu ver que dia que vai ser. Vai ser dia 11 de junho. Pré-dia dos namorados aí, já reserve a agenda. Ele vai bater um papo com a gente aqui. A gente tira todas as dúvidas que a gente tem. Será que ele fala qual é que é esse restaurante? Véspera do meu Fala, aniversário. fala. Você faz aniversário no dia dos namorados? Mamãe escolheu Nossa, essa que data. triste. Nada a ver, cara. Só ganha um presente. Ó, o tema aqui dessa questão de entrega, cara, é muito morrer na beira mesmo, né? É muito, muito morrer na beira. Com toda essa experiência premium, vinícola, a pessoa sai da cidade, chega lá e atende mal. Não faz sentido. O que que vocês acham que causa isso? O que que vocês... Onde será que, que falha o processo para ter um produto tão bom e morrer na beira? A liderança não está atenta, não estão preocupados se está. O que pode acontecer? Acho que às vezes Hipóteses. pode ser a própria questão de que o produto é muito bom. Eu acho que Você na confia verdade, nisso, assim? a minha mãe, eu acho que tem um problema disso na empresa dela, porque ela tem um produto muito bom e ela sabe que é único, então ela não liga muito para o cliente e acaba que escorrega muitas vezes na, no, no- na pré-venda e na pós-venda, assim, e no andar da carruagem, que perde gente pra caramba. E continua assim, porque não continua vendendo de qualquer forma, porque o produto é bom. Então, às vezes acontece. Mas não acho que esse é o caso da vinícola ali, não, talvez. Eu acho que pode ser Não uma. necessariamente, né? Mas pode ser. Não, Tem tipo uma não, puta confiança de que. às vezes não tem uma clareza sobre o impacto disso e que isso realmente está ruim. No caso da minha mãe, eu acho que ela sabe, ela acaba que não coloca isso, porque no final das contas, o core do negócio é o produto. Então, é a coisa que você tem que priorizar. Porque não adianta nada você ter um atendimento ao cliente perfeito, maravilhoso, de ponta a ponta, e Que o entrega um produto. produto ruim. Então, isso não adianta, isso não dá. Agora, ao contrário, dá para o negócio sobreviver. Mas eles perdem um grande oportunidade aí de escalar, e de fidelizar os clientes, e também tem um risco grande também de não sobreviver. Pode, né? Existe o risco de não sobreviver por causa disso também. Boa. Érica, acho que você foi a primeira que levantou. Boa tarde, gente. Fê, oi, lembranças, nunca mais falei com a Fê. Tem uma frase que eu destaquei aqui que ele fala sobre a jornada do consumidor, né? Que aí você se colocar na pele. Eu acho que às vezes as empresas pecam por isso, de não viver a experiência do cliente, de não estar nesse local e aí não perceber os detalhes. Então acaba perdendo o cliente pelos detalhes, na minha percepção. E também concordo com a Luísa, às vezes um produto patente. Eu já trabalhei numa empresa que ela tinha um produto patenteado da França. Então, só ela revendia aquele produto. E o produto realmente ele era excelente. 10 anos depois, a patente quebra. E agora, por exemplo, eu trabalho numa empresa que compra esse produto, mas já está experimentando um outro produto. Porque agora a patente quebrou. Então, assim, às vezes o que é dito como certo nem sempre vai ser por toda a vida, né? E eu acho que também a questão da comunicação. Porque se a comunicação é ruim, por mais que você tenha um produto bom,
a experiência ela fica manchada. Então, até na vinícola mesmo, se o pessoal tivesse comunicado de uma outra forma, talvez o impacto não teria sido tão ruim, mas essa inflexibilidade acabou manchando tudo que poderia ter sido bom. Boa. Outras hipóteses legais também. Confiança e não experimentar a experiência que está promovendo. Você, Renan, acho que você foi o segundo. Tem alguns pontos que eu acho. Por exemplo, vou te dar uma experiência que eu tive. A Vivara, sabe? Vivara. Eu acho o produto dela muito bom. Mas foi o pior pós-venda que eu vi na minha vida. Entendeu? Tipo assim, tinha uma aliança, ela estragou. Aí eu tinha que mandar lá em BH para entregar, eu moro no interior, eu tive que ir em BH deixar lá. Só eu poderia retirar, não poderia ser um terceiro, por exemplo. E era tipo assim, 60 dias para entregar um problema que deu na aliança, por exemplo. Tanto que quando eu casei de novo, eu nem cogitei comprar lá. O pós-venda isso me irritou tanto, mas tanto, que eu falei assim, nunca mais como isso aqui. 70 dias? 60 dias que eles pediram para arrumar um anelzinho. E só a minha ex podia buscar, eu não podia buscar não, mesmo sendo o marido dela, viu? Tinha uma regra assim, e tinha que ser só naquela loja, eles não podiam mandar para minha casa. Toda uma regra que eles queriam, tipo assim, é um produto bom, mas tão amarrado as dificuldades, tipo assim. Mas eu vejo muito assim, como é que o dono enxerga o cliente, porque assim, o seu time ele vai replicar o que você é. Tipo assim, igual por exemplo, eu na minha gestão há 10 anos atrás, eu era um cara que o trabalho era a primeira coisa. Hoje eu sou muito mais empático quando, por exemplo, eu sou muito inflexível para algumas coisas. Só que hoje eu já paro e penso. Por exemplo, se você pede para sair mais cedo, eu falo assim, mas se eu penso, você trabalha de 8 às 18, por que você vai sair mais cedo? Eu penso, só que hoje eu não falo. Eu falo, não, tudo bem, você organiza suas rotinas e tal. Hoje Que é você muito colocou o isso. filtro. Hoje, por exemplo, era para estar trabalhando, entendeu? Eu nunca faria isso há 5 anos atrás. Eu acho que é muito do como é que o dono do negócio enxerga o negócio e treina a sua equipe. Porque se o dono burra assim, de qualquer jeito, as pessoas copiam. A pessoa é treinamento, é treinar, dedicar tempo naquilo ali. Igual, por exemplo, hoje a gente está discutindo sobre o aplicativo da operadora aqui. Eu falei com eles, já aproveita e já faz o aplicativo com consulta online. Ah, mas não precisa. Eu falei assim, você tem uma dor de garganta, você vai no PS, você pega o aplicativo e já faz a consulta. Para que você vai lá? Entendeu? Porque às vezes eu preciso resolver um negócio, eu fico puto que eu tenho que ir no pronto-socorro, né? Então, assim, são coisas assim, que aí, só que eu como cliente que vejo. Por exemplo, eu sou um cliente, se a pessoa me dá atenção, ele vai ter tudo comigo. Se eu sou um cliente que eu sou qualquer um, o cara me perde. Tipo assim, acho que é muito do como o dono vai enxergar o negócio e como ele vai dedicar aquilo ali. Igual, por exemplo, eu fico sempre... Eu gosto muito de tomar café, né? Então, assim, eu sempre estou em cafeteria. É visível quando o dono está tocando o negócio, como que é o atendimento. É outro nível. Tipo assim, o cara vai na sua mesa, pergunta, fala de grão, tipo assim. Aí você volta no lugar. Mas, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito, quando o chefe é um cara muito fechado também, é muito inflexível, né? O que aconteceu no caso dele. Então, assim, igual, por exemplo, eu conversando com a menina da Vivara na época, eu falei assim, moça, eu vou ter que viajar 300 quilômetros para pegar uma aliança, vocês não podem mandar pelo correio, ou posso pedir para um amigo eu buscar. Não, tem que ser só o titular, não sei o quê. Eu falei, você vai fazer eu viajar? Eu falei, pelo amor de Deus, velho. Eles não deixaram, eu tive que ir lá. Então, assim. Loucura. Ó, é um terceiro ponto, então, a Lu falou da confiança, a Erika falou da não conhecer a experiência, é um outro ponto, de por que isso acontece. Você trouxe o ponto do dono não atento, né? Não Eu vou te liderando essa te dar um importância. exemplo do amigo meu, é conhecido meu. Ele tem um restaurante bem famoso em BH. Aí ele colocou como regra que o prato só pode chegar na mesa do cliente depois de 20 minutos. Por quê? Porque você chega e você pede um chopp. Então você começou a tomar o chopp, chega o seu prato, você vai embora. Ele falou assim: então vocês não podem servir o prato antes de 20 minutos. Que tem que ter o tempo da pessoa se familiarizar, ver se tem mais alguma coisa. Aí ele estava lá no restaurante, ele pediu um prato e chegou com 10 minutos. Ele devolveu o prato e falou assim: não foi isso que a gente conversou. Porque eu pedi, não quer dizer que você tem que feito com 10 minutos. Mas é o dono, tá ali. Ele abriu um outro restaurante lá em BH. Aí eu estava lá conversando com ele, você vê ele vendo o que está acontecendo. Ele falou assim: olha, vocês vão vir aqui hoje, mas ainda o meu entendimento vocês têm que fazer ajuste. Então, não repare o problema que a gente tem, porque a gente está ajustando ainda, que já tinha uma semana que eles abriram mais ou menos, o volume era grande. Aí é o dono que está ali, entendeu? Mas aí
Mas aí você já falou outro ponto também, que além da questão da presença do dono, é a questão de ter um processo claro, né? Porque se você tem um processo claro, desenhado para atender o cliente, ajudando o negócio, nesse caso, porque você vai dar uns 20 minutos, que o cliente pode querer que chegue mais rápido, mas você vai desenhar uma experiência para que ele se sinta confortável nesses 20 minutos, levando outras coisas para ele, enquanto ele está consumindo outros produtos e vai chegar ao prato dele. Então, isso é o processo bem desenhado, que o dono tem que garantir que ele vai ser aplicado. Então, o dono Porque se o está dono está presente... atento, mas não. Se o dono está atento, mas ele tem que ficar ele mesmo replicando isso, se não tem processo... morre uma hora, né? Deixa eu contar uma outra experiência que aconteceu comigo. Foi legal isso aqui. Agora, recentemente, eu viajei para Maracaípe, perto de Porto de Galinhas. Aí eu estava numa pousada tal, aí eles me serviram um doce à noite, beleza? Aí cheguei de manhã de dia, falei assim, aquele doce no almoço, vocês servem? Aí a mulher falou, a cozinheira lá, não, a gente não serve, mas eu vou pegar um pedaço para você. Tá vendo? Aí vai, porra, velho. Tipo assim, o dono fica lá na pousada, aí você vê a diferença. Tipo assim, quando a pessoa te dá atenção, né? Ele não mas a gente faz pra você. Aí eu comi, tirei foto, tudo. E isso é atenção com autonomia, porque se essa funcionária ela tiver com medo do chefe e quiser fazer só by the book, ela pode não fazer, não atender a necessidade do cliente, porque ela não sabe se pode. No processo lá estava falando que aquele doce só está à noite. Então, tem que ser a junção do processo com autonomia também para resolução de problema, que ela tinha lá um problema seu, que era a vontade de ter o doce. E ela tinha autonomia para sair do script normal dela de oferecer à noite para oferecer para você, para garantir a sua felicidade. Então, isso também é importante, né? Porque às vezes a galera não tem não se sente com autonomia para poder tomar essas decisões, sair do script. Oi, Fê. Oi, gente. Oi, para quem eu ainda não conheço. Minha mentorada me deu um bolo agora, então por isso eu entrei aqui. Ela não tá passando muito bem. Aí eu. Então não é boa. Retiro boa. Hã? Então eu retiro boa. Eu falei boa que ela te deu um bolo. Agora ela tá doente. Não é mais bom. Mas vocês falando aí, eu tive uma experiência ontem. Acho que é legal compartilhar também um pouquinho do que a gente pratica aqui, né? Ontem eu fui no Boticário, eu tava com muita pressa, que eu já tinha pedido Uber, ele tava 10 minutos de mim, eu falei, dá tempo eu precisava comprar um sabonete. Dá tempo, né, de comprar um sabonete 10 minutos, eu já sabia qual sabonete eu queria. Peguei o sabonete na mão, e aí eu falei assim, moça, posso pagar rapidinho? Porque o Boticário tem todo um atendimento, tá? Mas eu não precisava disso naquele momento. Posso pagar rapidinho? Ela falou assim, ai, não posso, porque eu tô com o CPF de outra cliente, eu tenho que fechar o dela para fazer o teu. E aí, essa cliente estava numa abordagem de atendimento, onde eu falei assim, então tá bom, fui embora sem o produto. Então, assim, olha só, a moça me atendeu bem e ela queria me atender, mas ela teve um problema sistêmico que ela não conseguiu me atender. E aí, acho que tem a ver um pouquinho com o fluxo de valor, né? De olhar a cadeia do fluxo de valor. Como é que tá isso para o meu atendente? Será que meu atendente tem um sistema legal que ele possa atender o cliente? Acho que não tá isso que aconteceu ontem comigo, não está relacionado ao atendente não querer, também não está relacionado, de repente, ao dono estar ali, porque o dono poderia estar. Será que ele acha que esse sistema é ruim para mim, cliente? Ou ele olha para isso e fala assim, é inerente ao meu processo? Porque daí acho que entra um pouquinho o que o Renan falou, os 20 minutos. Quem toma, acho que a decisão, aí eu sempre tenho um contraponto, né, gente? Desculpa, mas acho que quem toma essa decisão não é o dono, é o cliente. Porque o cliente tem que falar se ele quer esperar 20 minutos ou não. Tipo, se eu chego, por exemplo, morrendo de fome, eu não quero esperar 20 minutos. Eu não quero que meu ambiente, eu não quero nada. Eu quero a comida, eu tô com fome. Então, é o que a gente fala aqui no nosso negócio um pouquinho, sabe? Quando a gente fala assim de ter o produto na gôndola para o cliente. Para quem não sabe, eu trabalho em supermercado. Então, assim, às vezes o gerente da loja fala assim, mas isso não vende. Aí a gente tem uma frase que a gente fala assim, não vende porque não vende ou não vende porque não tem? Porque para eu saber se não vende, eu tenho que disponibilizar para o meu cliente, da hora que abre até a hora que fecha, e quem vai tomar a decisão se quer comprar ou não é o meu cliente. E como que faz tudo isso, todo esse problema chegar no dono? Aí a gente usa desdobramento aqui de GD, né?
Então, aí essa atendente, por exemplo, do Boticário, tinha que levantar a mão e falar, olha, hoje uma cliente veio tentar ser atendida, não conseguiu, e se subir, escalonando, até chegar lá em cima, esse problema tal. Porque no final das contas, eu fui embora sem meu produto, não tive uma boa experiência, e o Boticário vendeu menos. Então, acho que não é isso que ele quer, né? É isso. Fernanda, só dá um adentro na sua fala, rapidinho. Depende muito do negócio. Igual, por exemplo, esse bar desse amigo meu é um bar que você não vai para almoçar e comer rápido. É um bar que você senta, que você faz negociação. É um bar mais gourmetizado. Não sei se vocês conhecem BH, Mercearia 130, e agora ele abriu um no Belvedere. Então, assim, o tipo de público não é um público que chega para almoçar, por exemplo. É um público que chega, que vai pedir um vinho, um uísque, para ir comer alguma coisa. Então, depende muito do negócio. Tipo assim, igual, por exemplo, você falou aí do cliente, igual, por exemplo, o Verdemar, que eu acho muito legal que eu te falei, que quando você vai passando no caixa, a mulher do caixa te pergunta, você encontrou tudo que você queria? Isso eu acho muito legal. Eu acho assim, aí você fala, tal coisa não tem. Aí ela vai, anota em algum lugar e fala para o superior. E é um padrão deles. Toda vez que você vai no caixa e pergunta, você encontrou tudo que você gostaria? Aí você, não, faltou tal coisa. Eles ficam atentos e eles conseguem mapear se está faltando ou não. Que daí o erro já aconteceu, né? Tipo, aqui a gente tá, assim, não é fácil, tá, gente? A gente não faz isso. A gente tá nessa jornada, é difícil pra caramba, mas como é que faz antes, né? Pra não esperar o cliente ter que falar alguma coisa. Ô, Fernanda, mas eu acho que é bem a junção do que o Renan fala com que precisa de ter as duas coisas, ou seja, processo com flexibilidade. Então, se você, por exemplo, no caso do restaurante, se chegar um cara, sentar lá e falar, olha, eu tenho horário de voo para daqui, tenho que pegar um táxi daqui a meia hora, preciso comer, dá para sair em 10 minutos? E aí, se apesar deles terem o padrão de 20 minutos para estratégia do negócio, eles conseguirem atender esse cara em 10 minutos, aí eles estão conseguindo, como é que fala? Cercar esses problemas, né? E aí, do seu caso lá da Boticário, Boticário, né? Boticário. Uma coisa que eles podem ter essa questão do atendimento pessoal, mas uma coisa que eu consigo relacionar com isso é que tem um supermercado aqui do lado da minha casa, mas eu não, às vezes eu ando 2 quarteirões para. Eu sou a maluca do supermercado, viu? Até um adendo aí, porque meu namorado fica desorientado, porque eu gosto de todo dia, eu conheço todos os supermercados aqui da França já. Eu faço questão em todos. Eu sou sommelier de supermercado. E aí tem um Carrefour aqui do lado. É boa demais, cara. Que os franceses... e é muito engraçado aqui, porque os franceses, eles torcem para supermercado igual o time de futebol. Assim, o time Carrefour é doente. Meu namorado aqui, se eu trago um produto de uma rede que é um pouco mais barata, ele torce o nariz. Mas eu não vou no Carrefour, às vezes, ando 2 quarteirões a mais para ir em outro, porque tem self-checkout. Eu tenho pavor das filas lá, de ficar lá no caixa, e às vezes, quando eu cheguei que não sabe falar francês, ainda me dava uma aflição de comunicar. Então, eu ando mais, porque esse Carrefour aqui não tem self-checkout. E é o único supermercado que não tem self-checkout, porque todos biboquinha tem. Então, um self-checkout na Boticário resolveria seu problema. É um cliente que já é fidelizado, já conhece o produto, às vezes não precisa de um atendente, ele quer lá pagar. Então, esse negócio do processo com personalização uma personalização da experiência. Para alguns negócios, essa personalização cabe, é possível, sustenta. Para outros, não é. E como que vai se retroalimentando, né? Para dizer assim, cara, somos diferentes, cada um tem uma necessidade, eu quero chegar a comer rápido, ou não, eu estou aqui para uma experiência mais completa mesmo. E como que a gente encaixa isso na realidade daquele negócio? Porque em determinado momento pode ser que seja um corte da experiência, assim, tipo, um corte de público. A Luísa não é o público do lugar que não tem o self-checkout. E tudo bem. Assim como a pessoa que quer comer em 10 minutos pode não ser o público do negócio. Esse encontro do que o negócio se propõe com o público estratégia, né? Também tem que acontecer, né? Para poder separar as pessoas que não vão se sentir satisfeitas com uma experiência que é diferente do que aquele negócio se propôs, né? Oi, Martina. Tem que ser consciente, né? Que é ligado à estratégia, essas decisões. Também não dá para ficar flexibilizando o negócio inteiro só porque uma pessoa quis.
Oi, Martina. Ei, gente, boa tarde. Oi, gente, eu gostei demais do que a Luísa falou. E hoje de manhã eu estava num evento e aí estava sendo apresentada a estratégia da Localiza, mostrando a Tua inovação, o câmera tá processo que ligada, eles Martina? passam. Só por via das dúvidas. Minha câmera, não. Ah, Porque para tá. Não, variar, não eu tô precisa na ligar não, rua. tá? Não Eu precisa tô, eu ligar tô não, numa só sala de porque eu... espera ouvindo vocês. Então, bora. Fica E tranquilo. aí, o que que rolou? Foi muito isso do que a Luísa falou. Nesse processo de inovação da Localiza, eles têm o Fast, como é que chama? É, Faz check-out. Fast Checkout, obrigada. Eles têm o Fast Checkout e tem a pessoinha lá para te atender. E foi muito olhando para o cliente. Tem gente que tá igual a Luísa, já fidelizou, vai lá, eu quero só tirar o carro e devolver o carro e ir embora. E tem gente que tem um cafezinho, copo d'água, conversar com alguém e tal, então tá um carinho lá para te receber. E deu super certo. É. Flexibilizou, com certeza tinha demanda para esse público que não quer muito papo, só quer conversar e seguir a vida. Exato. Ô, A Localiza Eu é falei muito que legal esse negócio dela. Eu gosto demais desse negócio da Localiza. Você pega o celular, você vai lá, você chega no carro, já abre o carro. Não, é muito legal. A Localiza, a Resolve única coisa que eu acho demais. Sai que eu demais. acho que É eles vão igual. fazer agora, tipo, o que eu acho que eles devem fazer no futuro, que quando você chega para entregar o carro, o cara quer dar uma olhada. Acho que você vai passar no scanner e já vai olhar se tem alguma coisa diferente e pronto, sabe? Tipo assim, nossa, é vida. É muito bom. Eu lembro quando a Blockbuster começou com isso, que você podia entregar a fita sem estar a loja aberta. Era muito bom, que dava uma liberdade de, tipo, você pode até 11 horas da noite, porque tinha um negócio assim. Mas até, só para fechar essa parte do supermercado, esse negócio de self-checkout, ele é tão, assim, eu sou tão viciada nele que o supermercado que eu gosto de ir tem um limite de 15 itens para o self-checkout. Eu compro aí só você só 15, compra de 15 em eu me 15. limito, às vezes, porque eu não quero passar Meu, pela olha, fila. não, e Às olha vezes esse é 50. mercado, né? Ela entra Imagina, 2 vezes no self-checkout, assim. Não, gente, na imagina a chance, eu Luísa gosto falando. da experiência do supermercado. Então, fraciona às É bom vezes, que ela mas às vezes pode eu ir todo deixo dia, gente. Nossa, gente, imagina a Luísa quer comprar 50 vinhos, o mercado tá falando assim pra ela, não, você só pode comprar 15, querida. Não, Tipo, mas você a fica Ela vende unidade, bem. 15 em 15. a unidade, o item conta independente da quantidade. Então, eu já sei nesse Seria nível. vinho. Eu compro, às Só vezes, conta itens. um, né? Se for 50, só conta um. Então, Vamos eu já avançar. olhei isso. Ó, Adoro eu falei que supermercado. tinha lido pouco, tô vendo que não vai dar tempo nem da gente ver o pouco aqui. Gestores precisam observar os ambulantes. O próximo. Esse é o caso do dono, com o olho no produto, que é o caso do ambulante dele lá do queijo coalho, pão de alho. E a diferença que tem essa pessoa tá perto da operação, né? Conectada, pensando Eu nisso. fiquei pensando Fala nesse aí, cara Érica. do queijo coalho um tempão, Deísa. Por quê, Martina? Porque eu fiquei lembrando demais como é que era quando a gente morava no Rio, ia pra praia todo fim de semana, e que o cara ficava ali se era torradinho, se não era, se era com orégano, se não era, se É quer um, isso se quer mesmo. dois, é morno, é frio. Falei, caramba, não é mesmo? Que o cara ficava até o trem ficar do Melado, jeito. melado. É. Eu falei, Não, caramba, tá e bom. 1-0 pro se a queijo maquininha coalho. não funciona ou se alguma coisa, ele ainda pede para O outro que do está passando lado. perto e Isso dá um aí. jeito de receber aquele dinheiro. Ele vai dar um jeito. Exatamente. É Pix, é dinheiro, moedinha, tá tudo valendo. E ele resolve o seu problema. E o queijo Uma, é bom. uma coisa que anotei aqui de pergunta é se é impressão ou é real que ao crescer na empresa os processos ficam mais burocráticos. Aí era uma pergunta pra gente. Se é real isso ou é uma impressão? Não, eu acho que é real, hein? É real. Normalmente é Mas eu real. acho Eu que acho que ele não nasce burocrático. Eu acho assim que vai quebrando o processo, porque cresceu. Eu vejo isso com os meus clientes aqui o tempo inteiro. Cresceu, aí aquele processo que funcionava para um deixou de funcionar para 5, 6. Aí, meu Deus, preciso melhorar meu processo. Aí traz a burocracia. E às vezes a burocracia é importante para sustentar no curto prazo, assim, para dar uma sentada na bola e depois vai se flexibilizando. Mas te respondendo assim, de pronto, eu acho que é natural passar por essa burocratização. O ruim é ficar nela o tempo inteiro. Eu acho que Renan, depende muito do negócio também. Por exemplo, no meu caso, vamos supor, plano de saúde.
Eu tenho uma agência reguladora. Então, quanto mais vida você tem, mais normas você tem que cumprir. Por Requisitos. exemplo, acima, plano de médio porte, que é acima de 30 mil vidas. Aí você tem que ter atendimento 24 horas no telefone. Então, aí você acaba criando mais regras, porque eu tenho uma lei que me obriga a fazer isso. Eu vejo muitas vezes a empresa crescer e as pessoas, os donos do negócio, não acompanhar o crescimento. Eles ficam muito preocupados em retorno, aí às vezes no final eles meio que quebram porque eles não prestaram atenção que os processos era necessário mudar. Eu vejo que a pessoa que cresce muito rápido, às vezes, ela não tem perna para acompanhar. E assim, eu vejo até na empresa da minha esposa lá, que ela trabalha. A empresa cresceu muito, tem investidor agora, então eles só estão preocupados em recuperar investimento. Então, um monte de buraco de falha porque eles não estão acompanhando. Aí você tem um monte de funcionário que tem muito tempo de casa, que começou lá, então esse pessoal também não foi treinado para isso, que às vezes é necessário você ter uma mudança de pensamento de negócio, às vezes você precisa trazer gente de fora. Eu falo até do hospital aqui. Hoje eu tive um café da administração que era funcionário com mais de 20 anos de casa. Tipo assim, tem gente de 48 anos de casa, o hospital tem 50 anos. Você precisa de gente mais nova para dar uma oxigenada. O hospital vai dobrar de tamanho. Tem gente com 48 anos de casa? De hospital. Tem uma mulher lá, 48 anos, técnica de enfermagem. Foi bem legal hoje lá, café de administração, assim. Eu era o mais novo, tipo assim, eu era o mais novo, né? Assim, tem 3 anos que eu tô no hospital, né? Então, assim, tem gente de 48, também é mais velho que eu. Eu tenho 39 anos, eu trabalho, tem 48. Acho que eu penso muito assim, depende muito do negócio e muitas vezes o que eu vejo, a empresa ela não acompanha o crescimento dela, os donos, né? Tipo assim, de entender que o negócio, você tem aquela expertise, você precisa de alguém para ajudar. Hoje eu conversei com o cara do açougue sobre isso. Que ele tava falando, eu pedi carne aqui para casa, e falou assim: se estiver ruim, você fala que foi culpa minha. Se for sua, se estiver bom, você fala que foi seu. Eu falei assim: o Celso, ele é muito bacana, o senhorzinho. Ele tem 40 anos que ele tem esse açougue, pra você ter noção. Eu falei assim: Celso, minha esposa me ensinou um negócio. Eu sou muito bom para algumas coisas e péssimo para outras. Carne, eu não sou bom para escolher, então eu escolho você para escolher para mim, que você é bom nisso. Mas se você quer organizar processos seus aqui no açougue, você pode me chamar que eu sou bom para fazer isso. Aí ele riu, a gente conversou lá e o bife tava bom. E Fê? Ô, gente, eu tenho um exemplo aqui. Sim, cresce, burocratiza e é muito ruim. Eu acho que para qualquer negócio, porque e eu vou dar um exemplo depois da Vivara do que o Renan falou. Falando do meu negócio aqui, vou dar um exemplo. A equipe está sem 2 compradores. Comprar para o nosso negócio é vital, porque se não compra o vinho, a Luísa não acha o vinho lá que ela foi buscar. Então, comprar é vital. E aí Não o cara adianta ter self-checkout se não tem produto, né? Perfeito, exatamente. E aí meu comprador tá lá meu gerente de compras tá lá sem 2 compradores, ele achou os 2 compradores, mandou pro RH, aí parou no RH, parou na burocracia. Não, porque precisa de salário, blá, 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 blá. 15 dias se passaram, e aí a ruptura, que a gente chama de ruptura, né? Não tem o produto comendo solta, porque com menos 2 compradores, ele tá comprando muito menos do que ele deveria. Então, assim, a gente não está entrosado em relação ao que agrega valor para o nosso cliente, porque se o RH estivesse preocupado com o que agrega valor para o nosso cliente, eu falo, gente, a gente não pode ficar sem comprador nunca. Na verdade, a gente pode ficar sem ninguém, né? Mas, tipo, tá lá na mesa do RH e tá tudo bem. Enfim, eu acho que é esse o ponto. Agora, vou falar do que o Renan disse da Vivara, por exemplo. A gente tem uma pessoa que trabalhou lá e eles trabalham com joia, que é uma coisa de valor agregado muito alto. Que aí acho que tem o que o Renan falou também, que depende um pouco do negócio, porque como que eles vão, que nem o Renan falou assim, né, na visão do cliente, cara, demora demais. Só que para eles, interno lá, eles estão lidando com joia, que é uma coisa muito cara, eles não podem fazer de qualquer jeito. Mas mesmo assim, olha como está impactando a experiência do cliente final. Então, como é que faz, né, no meio desses dois coisas assim? Tipo, eu vou burocratizar para o meu cliente porque é um produto de alto valor, ou eu tenho uma legislação que eu tenho que atender. Então, acho que rola tudo isso aí. Ei, Mai. Não tô te ouvindo. Esse fone dela é muito chique, né? Acho que ele nem ouve a gente, assim, tipo, cara, vocês são muito. Por que eu vou ouvir vocês? Muito ralé. Vocês são muito ralé. Agora foi pro mais simples agora. Agora ela aceitou. Esse do JPL Esse aqui conversa com a tem. Ralé. Estão ouvindo ou não? Sim. Então,
Eu tô com 2 computadores ligados ao mesmo tempo, aqui tem um problema de processo. Mas tem self-checkout todo mundo. Eu vou ficar no self-checkout. Pode falar, Mai. Eu acho que isso acontece muito também quando vai crescendo o escopo de uma área e não tem uma área especialista para ajudar a mapear bem os processos. Eu tenho um exemplo na mesma empresa que eu trabalho hoje, mas quando eu trabalhava em outra área, a gente tinha um sistema de entrar em grupos de trabalho. Como é que era feito? Era pequenininho. Você ia na mesa da pessoa e falava, fulano, me coloca no grupo. E ele colocava. A área foi crescendo, eles precisaram criar um processo para isso. Ninguém perguntou para um especialista de área de processo. Então, o processo foi esse. Eu vou contar e eu não estou brincando. Você tinha que mandar um e-mail para o dono do grupo de trabalho. E aí ele respondia o seu e-mail autorizando você a solicitar a entrada no grupo de trabalho. Aí você abria um chamado no sistema, anexando o e-mail do dono do grupo do trabalho. E quem aprovava o chamado, uma chance para adivinhar. O dono O dono do e-mail. Não. O dono do grupo. Mas- Eu quero esse processo para botar a gente em grupo de WhatsApp. Eu gostei desse processo aí, viu? Demora só uns 15 dias para entrar no grupo. A sensação que eu tinha é que ele criou esse processo para ele ganhar tempo, para ele jogar a tua demanda lá para semana que vem. Gente, que dureza, cara. Ó, ele Olha, queria o olho do dono. mais dados, ele queria depois fazer uma análise de entradas e saídas no grupo através do sistema, não através do O WhatsApp. cara desse fala de Lean com ele corta os pulsos, né? Porque, coitado, contramão total. Olha aqui, na página 62 tem uma frase que ele fala assim, ó, né, quarto parágrafo de baixo para cima. E ele só percebe isso porque está ali no dia a dia em contato direto com o consumidor, vendo, ouvindo, sentindo. Isso é o que ele posiciona diferente do vendedor lá do queijo. E tal qual era, ele queria fazer a provocação. Estamos nós, nos nossos processos, nos nossos serviços, executando esse papel? Vendo o cliente, ouvindo o cliente, sentindo o cliente, os internos que a gente falou na outra sessão, os externos. Como vocês estão nessa relação aí? Ou só estão fazendo porque temos que fazer? Depende do meu lado. Porque na operadora, aí, tipo, vamos pôr, eu não tô acompanhando muito a ponta, mas eu tô com um projeto muito grande dentro do hospital, que é o Lindas Emergência. Aí eu tô escutando muito. Porque aí vamos pôr, estou entrevistando todo mundo, desde o corpo clínico, desde o diretor técnico, clínico, enfermagem, técnico, porque agora nosso projeto de Minas Emergência, a gente era só na emergência. Aí a gente abriu para a clínica médica, porque não girava o leito. Aí a gente está com um super resultado, que impactou diretamente no PS. Aí o bloco cirúrgico, o corpo clínico do hospital me chamou para conversar, para a gente começar no bloco. Então aí eu estou bem escutando o cliente interno. Você está falando do cliente O interno. projeto é diminuir as emergências? Diminuir a superlotação. Minas Emergências do ProAdSource. Então, você tem que atender mais rápido as emergências e dar conta delas. Tá, entendi. Porque Mas a cultura o nossa, paciente, Luísa, você entrevista também, nesse caso? a gente pega, do Lindas Emergência, a gente tem visto a satisfação dele, porque qual que é o meu problema do meu hospital hoje? O PS é uma cultura nacional, 70% do que está dentro do PS lá do pronto-socorro é ficha verde e azul, que são pessoas dor de garganta, dor de ouvido, então não deveria estar ali, mas isso é cultural, infelizmente, é dado. Então eu preciso girar esse paciente mais rápido, só que no meu hospital a gente tem uma coisa que a gente interna muito paciente no PS, porque não tem vaga em cima. Então o paciente ficava lá 3 dias lá embaixo. Hoje a gente já está conseguindo deixar dias zerados na semana sem paciente internado lá embaixo, porque a gente está girando mais rápido. Então esses pacientes estão sendo mais bem atendidos, estão entrando mais rápido, saindo mais rápido. Então aí eles estão bem mais satisfeitos porque eles rodam mais rápido, né? É só porque eu já cheguei no João 23 uma vez com um funcionário com o dedo cortado, e aí na concepção do hospital não era emergência, e ele estava sangrando lá, eu estava desesperado. Eu fui falar com a atendente, que a gente já estava, sei lá, 4 horas esperando, outra situação, né? Um hospital
público, não sei, às vezes é mais eficiente, mas nesse caso não foi. Aí ela falou assim, com tanto de sangue já espirrou nessa parede hoje, dava para fazer até uma linguiça, um chouriço. Como é aquela linguiça? Não, mas é trauma, assim, Eu fiquei extremamente traumatizada. Foi quando eu estava assim, eu tinha 20 e poucos anos. Nossa Senhora, aí, porque tem esse negócio, né? Porque a emergência, se você está classificando emergências supercríticas como emergência, isso está diminuindo a superlotação, mas tem pacientes se sentindo em emergência, mas eles não estão sendo atendidos com a rapidez que pelo menos gostariam. Não dá para agradar todo mundo, né? Mas... Porque existe uma escala, existe um critério, né? Que a gente é o protocolo de Manchester, né? Então, aí você é classificado em cima disso para você ser atendido mais rápido ou não. Tipo, se você tem um AVC, você é vermelho, você já entra direto. Aí, tipo, aí você tá com uma dor de garganta, você é fichado verde. Verde você dura até 6 horas para ser atendido, porque aí você consegue priorizar. Igual eu falei assim, isso é cultural nosso, assim. Eu falo, eu quando era novo, espirrava e ia para o hospital. Então, assim, isso é política pública. A gente precisa de uma atenção primária bem feita, educar a população para saber buscar onde tem que ter atendimento certo. Só que hoje você tem alguma coisa e vai para o hospital. Ah, cortei a mão, vou lá para o hospital. Às vezes era numa UPA, você chegava lá e fazia um ponto, só uma saturação, entendeu? Mas isso é cultural, isso é política pública, não tem como assim. No meu caso aqui, a gente tem que girar mais rápido, então a gente está girando. Não, é porque esse era desculpa, Renan, eu vou no pronto-socorro com gripe. Desculpa, Renan. Eu também eu vou no pronto-socorro. E virose, desculpa. Dá para pegar antibiótico? Eu não, viu? Eu não o único caminho de eu conseguir um antibiótico é na emergência. Atestado. Mas igual eu falei, isso é cultural, gente. A gente foi educado a isso. Cultural. Né? A política pública não... Os PSF funcionam direito, entendeu? Não funciona. Tem então, assim, horror aí em hospital, ainda mais depois dessa. Mas esse o dedo estava pendurado, o dedo dele tinha arrancado mesmo, na máquina de corte. Deixa eu ouvir a Érica. Vamos, Érica, que eu quero acabar esse capítulo hoje. Falando aqui da nossa realidade, em 2024 a gente fez uma mudança no processo nosso do 5S. Que ele era todo manual, no papelzinho, né? E a gente tabulava os dados no Excel e a gente colocou no sistema que a gente já tem, que é hospedado do SS Suite, né? E aí a gente rodou no início do ano passado o Ransei, para saber o que deu certo, coletar essa experiência do cliente, né? O que pode melhorar e o que ele não gostou, falando do nosso programa 5S e visando principalmente essa mudança, né, da digitalização do processo. E aí foi muito bacana coletar as percepções. E aí a gente usou esses inputs para fazer as melhorias no programa do ano passado. E aí, para esse ano, o time quer fazer uma pesquisa agora, não apenas só do programa 5S, mas de todas as nossas ferramentas, e não só delas propriamente, mas do nosso próprio atendimento, como se os clientes internos nossos, para a gente coletar. E aí o que eu vejo assim de próximo passo é sistematizar essa pesquisa para ela ser anual, para a gente também ter a evolução assim de um ano para o outro. Compartilhando um pouquinho aqui da nossa realidade. A resposta teve um bom nível de resposta? Quantidade? Teve. Até que até era uma preocupação nossa das pessoas não responderem, né? Tipo assim, que às vezes chega a pesquisa, a pessoa não responde, mas a gente teve uma participação de mais de 80%. E de uma escala de 1 a 5, a gente ficou com 4, mais ou menos. Então, eu achei muito bom, assim. Tá bom, Eu pergunto porque, às vezes, eu tenho uma preocupação de usar pesquisa mesmo, porque tem coisa que é tão fácil de ouvir na conversa e é tão difícil de resolver no meio do caminho que a gente adota uma postura de, peraí, deixa eu levantar massivo, aí eu levanto uma porrada de coisa que eu não dou conta de resolver, gera uma expectativa gigantesca nas pessoas, quando às vezes é ouvir aquela conversa do dia dizendo assim, cara, eu tenho que resolver isso, isso, isso. Isso aqui eu já sei que é problema, deixa eu vencer com esses 5 aqui problemas que já são enormes, mas para esse nível de resposta e adesão é bom. Acho que o ponto de atenção é correr o risco de estar gerando expectativa de resolver, assim, porque quando a resposta é boa, é legal. Agora, quando a resposta é ruim, a pessoa diz assim, pô, estão perguntando, então vou resolver. Aí a gente alinha as expectativas, a gente nem tudo a gente vai endereçar em um ano, né? Mas o que a gente consegue endereçar? E assim como esse ano a gente já está coletando oportunidade de melhoria para o ano que vem. Mas a ideia é estender a pesquisa não só para o 5S, mas para as outras iniciativas e olhar também o atendimento, né? Entendi. Top.
Ó, esse capítulo ele termina com uma frase que eu achei muito marcante, acho que a gente tem que levar ela para a vida, assim, que diz: talvez sem saber, esse vendedor ambulante de queijo coalho que observei na praia é um gestor dos mais modernos. E como deixamos de ser modernos, de estarmos atualizados, quando a gente deixa de fazer essas coisas, né, que o ambulante fez? Bem pra caramba. Ouviu, sentiu, viu. Isso é o que ele fez. E reagiu. Próximo capítulo, que eu tô acelerada pra gente terminar esse capítulo, hein, gente? Não quero cortar vocês, não. Mas, ó, primeiro que eu fiquei chateada que tem um erro de português na primeira linha. Como buscar qualidade com processos simples. O processo está sem um S. Deve ter passado nos 40 editores que aconteceu. Comum. Ah, aqui é o ponto da Luísa, que eu falei que mais na frente ele ia comentar. No primeiro parágrafo, ele fala assim: todas têm algo em comum. Todos os lugares precisam entregar seus produtos ou serviços com a qualidade esperada pelos clientes. Não adianta estar embalado no papel dourado, em ouro, e não servir para o que foi previsto, né? Fundamento de qualquer entrega é essa qualidade. Nenhum de nós abre mão. Eu não abro mão, né? Ah, porque foi lindo, maravilhoso, encantador, mas não entregou o, o básico. E aí ele fala de 4 teorias, mais na frente ele vai avançando nas 4 teorias aqui, os 4 conceitos para cuidar dessa qualidade. O primeiro é uma liderança que vai periodicamente às áreas de trabalho e pergunta às pessoas que estão fazendo para melhorar a qualidade da experiência dos clientes. O ponto do Renan. O segundo é o tal famoso TP, trabalho padronizado. A Luísa falou disso também lá no Porquê Não Estamos Alcançando, né, a qualidade da entrega. Expor e resolver problemas rapidamente é o terceiro conceito. E o quarto é ter sempre metas de melhoria. É a melhor forma de manter todos motivados e mobilizados. Foram as 4 que eu peguei, de importância para a gente buscar processos, qualidade em processos simples. Parece fácil, mas não é, né? Oi, Renan. Falou aí no começo aí, uma coisa que eu falo muito é o seguinte: eu vou em algum restaurante ou principalmente cafeteria. A Teu áudio apresentação. ficou estranho. Não tô te ouvindo direito, não. Tá me ouvindo? Estão ouvindo ou Agora não? sim. Agora sim, melhorou. O, Você fala, fala de apresentação, a pessoa apresenta, por exemplo, um prato muito bom, aí o que, que eu falo geralmente? Aí tá bonito, aí eu como, aí eu sempre falo, não valeu a caloria, que ele estava muito bonito, mas não estava tão gostoso, aí eu gastei caloria à toa, porque às vezes isso acontece muito, a apresentação é muito bonita, mas na hora que você vai... Eu com café, tipo assim, às vezes eu pago lá, tipo, um copinho de café 30 pau, aí eu falo, nossa, não valeu não, pra que eu gastei, né? Melhor ter comprado um whisky de 10 reais pra ficar mais feliz. Às vezes, se o produto é bom, você dá feedback sobre o serviço ruim. Se o produto é ruim, você não volta. Você vai, tchau. Você não dá outra chance. Então, Ô, gente, isso que o Renan falou é legal, né? Uma vez, eu não sei se vocês assistem Masterchef, eu sou viciada em Masterchef. E aí, uma vez, e tinha aquela apresentadora muito boa, né, a Ana Paula lá. E aí, eles estavam fazendo Masterchef profissionais. E aí, Não um é mais profissional. ela, não? Não, nossa, Deisa, você tem que assistir, meu. Ela já saiu, acho que faz umas 2 temporadas, sei lá. Desculpa, Fê. Não vai mais acontecer, tá? Vou me atualizar hoje. Não, mas eu não sou parâmetro, porque eu sou viciada. Mas assim, aí esse Masterchef profissional, um baita chefe de cozinha, falou assim pra ela. Aí ela foi, normal, ela foi consolar ele que ele tinha saído, né, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim pra ela, você não entende, tipo, porque você não cozinha, sabe? Ele quis dizer isso. Aí ela falou assim pra ele, eu posso até não entender, mas sou eu que pago a conta. Tipo, a decisão final é minha, se a sua comida é boa ou não. E é bem isso que o Renan tá falando. Então, acho que às vezes as empresas esquecem que, assim, é o cliente, é o paladar do cliente. Ele disse se é bom ou não. Então, um dia que ela falou isso, eu falei assim, nossa, animal. Porque realmente, ai, ele é chefe de cozinha, ele pode achar que ele cozinhou muito bem. Mas a decisão não é dele, a decisão é do cliente que provou. Aceita, que dói menos, né? A qualidade deve ser um fator cotidiano e presente em tudo.
o que cada um faz, e não algo separado do trabalho em si. Ele faz uma crítica que achei maneiro demais, esse negócio da teoria, dos conceitos de qualidade, das ISOs. Eu entendi como uma crítica, assim, aí é como se fosse a parte, né? Essa aqui é a galera que cuida da qualidade. E na gestão Lean, não, é todo mundo que tem que estar preocupado com essa parada. É todo mundo, né? Como que a gente melhora as coisas todos os dias? Como que a gente expõe problemas e corrige eles? Que essa é uma forma de cuidar para não cair no limbo de fazer coisas para o inglês ver, né? De estar no papel, teoricamente muito bom, mas na prática, nem tanto. Podemos seguir? Algum adendo a esse capítulo? Eu corro, mas eu dou espaço, tá vendo, gente? Então vamos seguir, ó. Pro último, já é o último. Não, tem mais 2. Socorro. Resolver o problema só após reclamação em canais externos. Nossa, esse aqui é muito tenso, cara. Esse foi tenso. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Terceiro parágrafo, ele fala: o foco principal de uma gestão que se preze deveria ser o de resolver problemas antes que eles cheguem ao cliente. E se chegarem, imediatamente corrigi-los com reparação e pedido de desculpa. Esse é o foco da mentalidade Lean. Melhoria contínua, centrada na eliminação cotidiana de desperdícios e na agregação de valor ao cliente. Eu fiz esse parágrafo, aí eu marquei, coloquei um coraçãozinho do lado, minha filha estava do lado, falou: mãe, por que é um coraçãozinho? Porque eu falei: eu achei lindo, filha. É isso que a gente quer. Ela não entendeu nada, ela falou: eu nem entendi o que está escrito. É difícil de entender mesmo. Vocês já reclamaram alguma coisa? ANS, cara, de telefone. A Mônica, que trabalhou com a gente aqui comigo, com a ANS é de Luísa, plano de saúde. trabalha. Não, a outra do. Qual que é a do telefone? Anatel. Anatel. Acho que a A ANEL é Mônica de falando assim que energia, né? trabalhou. É a Anatel de telefone, não é? Aí ela Ai, gente, falando já que, nem assim, sei. cara, deu um problema na hora, aciona a Anatel, que vai cair na esteira mais rápido. Ela explicando como é que acontece. Exatamente esse exemplo aqui. Como a gente sofre com telefone. Eu tô precisando cancelar. Cancelar também, né? Ninguém quer facilitar seu cancelamento. Tô precisando cancelar uma linha minha da Claro e eu só consigo cancelar ligando. Eu não consigo ligar daqui, porque não consigo. É bizarro. Eu não consigo nem abrir o meu aplicativo da Claro aqui por causa da localização, sei lá. Então, aí Agora, eu tenho que fazer. Nossa. A Netflix tem uma política de cancelamento muito boa. Você clica no botão, você pode cancelar, você pode suspender o plano. É fácil, é um clique. Tipo assim, eu acho isso magnífico, porque a experiência do cliente é de ponta a ponta, né? É para você contratar e para você cancelar, seja por qualquer motivo, entendeu? Sei lá, você vai viajar, você vai se mudar, enfim. E eu acho que um site muito bom é o Reclame Aqui. Uma vez eu comprei uma bike, aí eles não entregaram, né? Porque eu moro quase no fim do mundo. Mas, tipo assim, no site não atualizava e já tinha estourado o prazo de previsão. Eu entrava em contato com eles no chat e aí eles não me davam retorno nenhum. Tipo assim, nem dizendo vai entregar ou não vai entregar. Você tem que aguardar. Mas eu aguardo o quê? Vocês dizer que não vão entregar ou que vocês vão entregar? Eu aguardo o quê, moça? Você aguarda. Aí eu botei a reclamação no site do Reclame Aqui. Gente, eles me ligaram, pediram desculpa e disseram que não ia entregar e me devolveram o dinheiro. Mas eu fiquei assim uns 20 dias depois do prazo de entrega, sabe? Eles poderiam ter dito isso antes, entendeu? Mas não. O site do Reclame Aqui salva, sério. É que é público, né? Qualquer exposição pública. Isso Reclame Aqui é meta para a galera de experiência do cliente. Lá eu lembro que a galera da nossa ex-empresa, dessa área, não gostava muito da meta do Reclame Aqui, não. Eles não gostavam de ter. Eles gostavam de ter do NPS, que eles controlavam internamente, mas do Reclame Aqui eles não gostavam. Põe aí, tem que estar, porque é a exposição, né? Então. Vai estar em quem, né? Mas é um absurdo, assim, acho que ele deixou bem claro aqui o absurdo que é a gente precisar chegar nesses termos para resolver uma coisa. Uma gestão cuja mentalidade é absurda. Só ouviremos realmente o problema do cliente se for na marra. Se o consumidor for bonzinho, passivo, ficará na fila e provavelmente não vai ter sua reclamação resolvida. Ó, que absurdo. Mas em alguns lugares é assim, né? O Pete arrasou, hein? Porque acho que ele queria esse sentimento seu mesmo, de a pessoa ler e já ficar
Meu Deus, isso é muito realidade. Isso acontece muito mesmo. Cara, eu li com raiva mesmo de saber que é assim. Eu vi acontecer também outros casos. Oi, Mai. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com uma amiga minha uma vez, que era advogada de um banco grande, que eu não vou falar qual é, que eles faziam uma série de coisas na conta sem a pessoa pedir, né? Botava aqueles negócios de que é tipo um consórcio, Título sei de lá, capitalização. um monte de troço. E aí, sem a pessoa pedir, aí as pessoas ficam correndo atrás para resolver, e aí tem gente que vai na justiça, né? Eu perguntei para ela, por que o banco faz isso? Você sabe que as pessoas vão botar na justiça. Ela falou, a taxa de gente que bota na justiça é tão pequena que para eles compensa. Porque a gente sabe que vai perder. A gente vai para a audiência sabendo que vai perder. Tá tudo bem. Só que é um percentual tão pequenininho que o banco ganha mais fazendo. É um absurdo, Ai, que né? loucura, cara. É negócio, business. Para ele vale a pena o risco. Eu não sirvo para ser um empresário desse tipo aí, não, cara. É contra. Porra, velho. Não parece. Indignada. Fiquei indignada, Fê. Érica. Eu vou contar uma experiência desse banco aí, maravilhoso, né? Aí eu fui na agência aqui na minha cidade, né? Aí eu queria ver um serviço. Aí você pega uma senha em papel, né? Aí aguarda chamar. Beleza, peguei as informações que eu precisava, eu fui em um outro banco. Chegando lá, não pega papel. Eu já falei, gente, olha que coisa, você cadastra o celular e você chega um SMS da sua chamada. Aí eu falei, nossa, que transformação incrível, porque é um desperdício papel, questão de sustentabilidade. E aí eu fiquei pensando assim, nas pessoas mais idosas, que talvez não tenham familiaridade com o SMS, né? Tem uma certa dificuldade. Como é que faz, né? Aí ela falou, não, aí tem um atendente que ajuda essas pessoas, entendeu? Que talvez tenham dificuldade de digitar o número do celular para poder receber. Aí beleza, eles pensaram nisso, mas olha, em vez da empresa só falar, você percebe nas ações do discurso o quanto é alinhado, né? E aí eu falei, gente, que experiência incrível, entendeu? Não tem papel, entendeu? Você chega no SMS e você chega lá, a pessoa já sabe seu nome, já sabe seus dados, é outra coisa, é outra experiência. Oi, Renan. Eu falar, acho que não dá tempo de continuar, não. Vou ficar quietinho, então. Eu ia falar a experiência que eu tive com o Nubank. O Nubank, para mim, assim, ele me conquistou há 10 anos atrás. Resumir rapidamente. Comprei um guarda-roupa, a empresa entrou em recuperação judicial, acionei o chat do Nubank. Na época, o Nubank era convite ainda, você nem podia fazer conta. Um convidou e tal. Aí entrei em contato com o chat do Nubank e falei assim, olha, eu dividi o negócio em 10 vezes, queria cancelar as parcelas, porque aí eu mandei o ofício para que a empresa estava em recuperação judicial e não tinha previsão de entrega. O Nubank falou que não poderia cancelar as parcelas, mas ele me deu um crédito de 3 mil, comprei um guarda-roupa na hora. Foi uns 10 anos atrás. Foi quando o Nubank começou. Eu falei assim, porra, aí nunca mais eu abandonei ele. A Cris Junqueira é cabulosa. Essa mulher, ela vê até hoje reclamação. Ela manda, eu já vi 500 podcasts dela falando da experiência como a experiência é para encantar. Eles falam que eles não querem clientes, eles querem fãs. Pessoas que, cara, eu quero a camisa do Nubank, eu quero a jaqueta do Nubank, por conta desses exemplos. É um ótimo case mesmo, assim. Eu nem sou cliente do Carrefour Nubank. deve ter feito isso aqui também na França, um milhão anos atrás, porque, gente do céu, o povo é muito fanático. Gente, eu preciso ir levar minha filha na natação. A gente vai deixar um capítulo aqui para trás hoje. Ô, Martina, liga a câmera aí pra gente fazer uma foto decente Tirar hoje. foto. Eu sempre foto sem Hoje vocês eu tô, aparecerem. Porque agora Hoje eu eu participei. sou influencer. Não sou influencer, não. Cara, eu vi um podcast ótimo sobre influência. Vou mandar pra vocês. Compartilha. Sorriso lindo. Agora o print, que o Renan gosta do print, que eu sei. Sorri, então, Martina. pessoal. Pronto. Certinho. Mas eu gostei da ideia de tirar foto, tá? Gente. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Até semana que vem.